você está no Conexões Eternas Podcast. Hoje eu estou aqui com uma mulher, ela é professora, ela é esposa do Pirajá de Araújo e ela é mãe de 3 filhos. Hoje recebam aqui a Dionira Reis de... Não, Maria Dionira Reis de Araújo. Recebam aqui Maria Dionira Reis de Araújo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. O Maria é fundamental. É, né? Adoro, mãe. Gosto. É como eu te conheço como Dionira. É, todo mundo, porque o nome é comprido, né? Aham. Todo Mas mundo. vou começar a chamar de Maria Dionira. Isso, Adoro. isso, é. Dionira, seja muito bem-vinda aqui com a gente. Obrigada. E eu, assim, fiquei pensando, falei assim, com que pergunta eu vou começar da tua história? E eu falei assim, eu vou começar direto já na alma da tua caminhada. E eu quero te perguntar assim, Dionira, se você pudesse voltar lá no tempo e você pudesse olhar nos olhos daquela mulher que ficou sozinha com 3 filhos, o que você diria para ela? Coragem. Coragem. Você pode, vai em frente, que vai estar tudo certo. E deu. E deu. Conta um pouquinho pra gente como que foi isso. Não foi muito fácil, porque eu fiquei 1 ano com ele em Porto Alegre e eu em casa, em Curitiba, né? Eu com 3 filhos pequenos e empregada só. Conta um pouquinho da tua história. Vamos lá, você nasceu... Eu nasci no interior, numa fazenda. Uhum. Meu pai era fazendeiro de cafeicultor. E daí estudei os primeiros anos no grupo escolar da minha cidade, que é Ibaiti. E depois fui para o colégio interno para continuar os estudos. Lá em Ibaiti? Não, porque lá não tinha continuidade de estudos. Daí tive que ir para Castro, para o colégio interno. Fiquei 4 anos no colégio interno, fazendo... Naquele tempo era o ginasial, que a gente chamava, né? E longe dos pais. Só eu e minhas 2 irmãs. Com quantos anos? Eu tinha, acho que uns 10, 11 anos. 10, 11 Eu anos? fiquei... Nossa, eu já pensava que era com 16. Não, era bem pequena. Fiz como a gente dizia, fazia primeiro o primário, né? Uhum. Daí ia para o secundário. Lá em Ibaiti não existia. Tive que ir para Castro. Para Castro, as 3 irmãs? As 3 irmãs. Uhum. Mas são um filho de 9 irmãos, né? 8. 9 porque um faleceu, né? Bem jovem. Entendi. E 8 se criaram. 4 homens e 4 mulheres. Dividido. Bem dividido. E aí vocês foram lá as 3 e ficaram até os 14 anos, mais ou menos? 14, 15 eu acho que eu já tinha. Tinha 15 anos. Uhum. E daí, para poder continuar, né? Que a gente queria, na época, fazer magistério, que era o máximo que uma mulher conseguia fazer na época, né? Peraí, isso era em que época? Em 1959, 60. Então, existia, vamos dizer, teus pais... Sim. Ou não os pais, acho que era na sociedade, né? Antigamente. A sociedade... Você tinha que casar... Tinha, o máximo que você podia ser era professora, né? Uhum. Então, daí a gente veio para Curitiba para terminar, para fazer o magistério, que lá em Castro também não tinha. E as 3 vieram fazer magistério? Não, daí a minha irmã mais velha já tinha casado. E daí ficou só eu e a minha outra irmã. Uhum. E nós e mais 3 dos nossos irmãos viemos para Curitiba. Meu pai montou um apartamentozinho e nós ficamos ali, só em família. Cada um estudando, meus irmãos estudando e trabalhando. E a gente ficou ali, fiz o magistério, terminei em 63, no Instituto de Educação. Ah, minha mãe estudou lá também. Gostava muito do Instituto, era uma escola muito boa na época. Pois é. Era o estadual e o instituto, né? Eram ótimas escolas. Exatamente. Era a referência, né? Isso. E daí, quando me formei, tinha que voltar para casa. Daí era trabalhar, daí não dava para fugir da luta mais.
Mas que bom, então ficaram os irmãos juntos. Menos Ficamos mal, irmãos, então, né? Ficamos os irmãos juntos. Os irmãos mais velhos que a gente, né? Cuidando das meninas e nós estudando. Aí terminou o magistério, você já estava com quantos anos? Já estava com 18 ou 19, por aí já. Aí voltou lá para Ibaiti. Daí voltei para Ibaiti, né? Só que nesse meio tempo, O que aconteceu? Nesse meio tempo, nós, como acabamos o curso, fomos passar Natal e Ano Novo na praia. Ai, bendita praia. Bendita praia. Foi onde eu conheci o Pirajá, que era amigo conhecido do meu irmão. Ah, tudo em E família. meu irmão me apresentou. E o Pirajá, danado, que ia para Antonina passar o Ano Novo com a namorada, já não foi. Já deixou a namorada? Já deixou a coitada esperando, né? E daí me propôs namoro. E eu pensei com meus botões assim, não vai dar nada, eu vou para o interior, né? Ele vai ficar aqui, estava estudando medicina, já não, ia para o 3º ano. Daqui a pouco vai dar 0 aí, né? Mas continuamos nos correspondendo e tal. E minha irmã mais velha, que era casada, um tempo esteve morando aqui. E a gente vinha nas férias na casa dela e tal. Ele ia para lá e não morreu, o negócio foi indo. E era correspondência, né? Você falou. Era correspondência. Não era tinha carta, celular, não tinha... nada, não era. Era no máximo um telefonema durante a semana, porque o telefone era muito caro. E carta mesmo, era na base da carta. Que lindo, né? Como que você enxerga essa época que ele pediu você em namoro? Isso, né? é. E se correspondendo por carta, Por falando carta, uma vez. porque eu estava no interior, ele aqui, né? Mas e hoje, como que é? Existe isso hoje? Não, de jeito nenhum. E como que você enxerga? Qual que é o lado bom desse tempo? O lado bom desse tempo é que eu dei tempo para ele terminar a faculdade dele, na boa, sossegado, né? E fui trabalhando, né? Lá na minha terra, dando aula e tal. E daí, quando chegou 2 anos depois, ele veio e me propôs, olha, eu queria ficar noivo. Porque naquele tempo a gente ficava noivo, né? É verdade, né? Ele pedia noivo para os pais, para ficar noivo e tal. Daí ele foi no Natal na minha casa e pediu para ficar noivo. Ficamos noivos. Dinaira, acho tão bonito, assim, voltando, né? Qual que é a diferença? Como você falou, você dava tempo para que aquilo consolidasse. Exato. Para se Porque conhecer. estava longe, né? Não convivia muito, assim, não dava para... Você acredita que esse processo... Vocês estão casados há quanto tempo? 58. 58. Ou seja, mais idade do que eu. Exatamente. 58. Esse processo de se conhecer como era antes, isso você acredita que ajudou a vocês conviverem durante 58 anos? Eu acho que ajudou. Ajudou, sim. O que poderia ser diferente hoje? Qual é a dica que você daria, ou você dá, né? Para os jovens? Para os jovens, que eles tentem se conhecer bem primeiro. Porque, na verdade, a gente nunca conhece totalmente as pessoas, né? E principalmente se você for muito apressado e já, como muita gente faz, já vai morar junto correndo e tal, tem grande chance de não dar certo, né? Você tenta se conhecer um pouco mais primeiro, se dê um pouco mais de tempo, que é melhor, né? Eu acho. O que seria se conhecer? Se conhecer é conviver mesmo, né? Conversar, porque o diálogo é muito importante. Sem diálogo, a gente não sai para nada, não dá certo. A minha mãe sempre diz assim, que o teu companheiro seja a pessoa que você gosta de conversar. Isso. Porque lá na frente que isso vai seja fazer o teu toda a amigo diferença. mais fiel. Que lindo seja seu teu amigo. Então amigo. vocês são amigos. Muito, muito. Hoje sim. Um cuida do outro e assim vamos indo. E aí, contando, daí você veio, daí ele te pediu
vocês ficaram noivos? Sim. E daí, nessa altura, eu pensei com meus botões, mas é muito tempo até que eu espere ele se formar, né? Medicina, são 6 anos, é dureza, né? Daí eu dei uma jogada assim, uma jogada mesmo. Sabe o quê? Eu acho que eu vou fazer faculdade, porque eu não tinha faculdade. Ah, é verdade, era magistério. Daí eu tinha só o magistério. Daí eu vim no fim de lá e fiz um teste aqui na faculdade de letras e passei. Eu fiz um cursinho de 1 mês e passei. E daí comecei a fazer letras, inglês, português. Mas aí meu pai me disse, olha, o que eu podia dar para vocês já dei, agora vocês se defendam. Uhum. Vocês estão por conta, as contas são de vocês. Aí o que aconteceu? Nós fomos para um pensionato, eu e minha irmã, e continuamos namorando, né? Nesse meio tempo, a mãe dele, que era a diretora de escola, arrumou nossa nomeação mesmo, né? Assim, para o estadual, assim. E a gente começou, ia para a faculdade de manhã e à tarde ia trabalhar. Pagava pensão, ficamos num colégio de irmãs aí. Sabe aquela casa bonita que tem em frente ao Shopping Miller? Ali era um pensionato para moças. Ah, não diga. Era. Nós ficamos ali, depois ficamos na casa de uma amiga, sabe? Pagando para ela, porque ela já era uma família numerosa e não muito poderosa, como diz, né? A gente pagava uma pensão para eles. Mas olha o processo, né? Foi. Quando a gente determina algo e a gente realmente decide que quer aquilo, o que você fez? Eu sou assim também. Você organizou, você falou assim, tá, quais são as saídas? Vou estudar. Vou estudar. Meu pai e minha mãe não vão dizer para eu não ir estudar, eu vou estudar. Eles só vão dizer para eu me sustentar. E isso Exato. eu posso. Porque eu, naquela época, já trabalhava, né? E a mãe dele foi muito legal conosco. Ela nomeou eu e minha irmã. E ela era diretora de escola há 35 anos. Então, ela tinha força, né? Ela tinha conhecimento nessa coisa de educação, de escola e tal. E ela pediu a nomeação minha e da minha irmã e conseguiu. E você dava aula para criança? Dava aula para criança pequena. Eu gosto muito de criança. Aí você falou mesmo. Eu gosto. Também gosto de criança. Aí, Dionira, vocês ficaram aqui em Curitiba? Isso. Até há 2 anos, eu acho. E daí ele disse, bom, agora eu estou me formando, a gente pode casar. Olha a loucura. Mas é assim, né? Naquele tempo a gente não pensava muito, né? E eu digo, bom, eu também trabalho, eu também alguma coisa ganho, vou fazer, né? Então dá. E daí ele disse, e agora tenho que voltar para casa fazer enxoval, não tenho nada, não tenho... Ah, enxoval! Naquele tempo se fazia enxoval e a gente que dava conta ainda. Enxoval, mas era bem mais completo, né, esse enxoval? Nossa Senhora, eu tenho Conta até hoje. como que era o enxoval. Eu tenho enxoval até hoje. Porque eu gastava meu dinheirinho todo quase com enxoval e com viagem para vir vê-lo, né? Aí ele ia também de carona e, sabe? Mas e como que era esse enxoval? Conta, porque na realidade eu não sei exatamente o que vem no enxoval antigo. Tudo. 12 jogos. Eu tenho até hoje 12 jogos de cama. Não sei quantas mesas. Peraí. Era uma loucura. 12 jogos de cama? Isso. Como assim? Era loucura. Era loucura pura. Você punha um por dia? Não, a gente fazia assim. Era de praxe levar um baú cheio de enxoval. Que mais? Tinha o baú, né? Tinha lençóis. Toalhas de mesa, né? Quantas? Toalhas de mesa, de pequena, grande, de tudo que é tipo. Né? Com guardanapo. Jogos guardanapo, de linho, né? Aquelas Ilha da Madeira, aquelas coisas malucas. Custavam louco. Custavam super caro. E a gente comprava, né? Porque fazia parte do enxoval. E que mais tinha? Toalha? Tudo,
Toalha é o que menos eu levei, mas eu comprei o jogo de malas, todo certinho. Entrava também no enxoval mala. Eu não tinha pensado nisso. Eu fiz tudo. Camisola. Tudo, diversos tipos, né? Que legal, que legal. Hoje não... Não se faz, mas não. eu acho muito certo. É. Lá em casa a gente gosta muito disso de mesa posta. É? Nossa, minha mãe, Ela gosta. minha sobrinha, minhas 2 sobrinhas, nossa, é a coisa mais linda. Minha cunhada também arrumam assim, eu acho coisa mais linda. É, a minha nora, uma mulher do Luiz, a Lívia, você precisa ver que as mesas que ela faz, que coisa mais linda, viu? Toda arrumadinha, toda enfeitada. Uma graça. Quando ela faz, às vezes, Natal, Páscoa na casa dela, tudo decoradinho. Dionira, mas tinha muito capricho. Tinha. Né? Tinha. Então, aí entra no processo também. É. Se a gente parar para pensar. Eu namorei, noivei, Isso. e aí fui fazer um enxoval. Desculpa. Fui fazer um enxoval. Esse enxoval também é um processo. Sim. É um cuidado. É um carinho que você está Isso. fazendo para casar. Isso. Olha que processo bonito. Porque ele não é da noite pro dia mesmo. Não é. E nesse inteirinho você pensa, será que é isso? Será Dá que é tempo? isso? Dá tempo? Será que dá certo? Dá tempo para pensar. Dá tempo para pensar. E aí vocês casaram Daí em nós Curitiba. Casamos. Daí vim morar em Curitiba mesmo, definitivo, né? E o Pirajá já tinha terminado. Daí ele tinha terminado a faculdade. Uhum. Só que daí ele terminou a faculdade, mas estava desempregado, né? Uhum. Daí... Mas dizem que o médico, quando se forma, já tem emprego? Não, naquela época não era bem isso, não. Tinha que achar o seu canto. Né? Uhum. E ele tem a especialidade de Pneumologia. pneumologia. Aí ele foi procurar emprego e eu continuei trabalhando. Um ano eu sustentei a minha casa. Olha só. Porque ele trabalhou 1 ano de graça no sanatório do Portão para ser admitido. No sanatório, essa eu não sabia. Trabalhou 1 ano de graça. Mas no sanatório do Portão. Do Portão, naquela época era sanatório, hoje não é mais, né? Uhum. Mas dá para daí ser admitido lá. Entendi. E daí, nesse meio tempo, ele também entrou como na residência do Hospital de Clínicas. Daí ele ganhava também como residente, né? Era uma quirera, mas ganhava um pouco. Uhum. E ganhava no sanatório do Portão. E eu, como professora, até ele se ajeitar, eu custeei a casa. Naquele tempo, a professora era razoável. Uhum. Dava para você sustentar uma casa. Mas por isso que eu digo, você é pequenininha só no tamanho. Você é gigante. Eu falei, não, eu tenho que trazer a Dionira, porque... Bem por essa questão, né? O pessoal vai entender por quê. Aí vocês casaram e aí vêm os filhos. Aí a filha veio 9 meses depois. E, cara, mulher de Deus, não deu nem tempo de eu me acostumar. Não deu nem tempo de acostumar. Olha se pode. E aí veio a primeira. A filha, a primeira, tal, tudo bem. A sorte que minha sogra tinha uma farmácia no Portão e ela tinha uma casa nos fundos. Eu morei nos fundos da minha sogra por 6 anos. Olha que legal. 6 anos ali. Quando a gente tem a rede de apoio, faz toda a diferença, né? A minha sogra foi muito legal com a gente. Foi muito bacana. E depois da menina, ela chama essa Adriane. E daí o César veio praticamente 1 ano e 10 meses depois. Gêmeos. E depois o Luiz mais 2 anos e pouco. Então eu tinha uma escadinha, né? Assim, bem escadinha mesmo. E continuava trabalhando. E continuei trabalhando até o Luiz ter 1 ano de idade. Então eu trabalhei 10 anos, daí ele começou a ganhar melhor, arrumou mais um outro emprego e tal. Daí ele, sabe o quê? Agora você pode ficar em casa cuidando das crianças. Porque naquela época eu não tinha carro. Eu não sabia dirigir. Eu morava lá na Vila Isabel. Sei. Quer dizer, na verdade, morava no Portão, depois fui para a Vila Isabel. E
trabalhava, né? Ia de ônibus para a escola, tudo. Daí ele comprou um fusquinho usado para mim. E eu fui para a autoescola aprender a dirigir. Foi para a autoescola com as crianças pequenas. Com as crianças pequenas. E fui Que aprender a legal, dirigir. Daí, depois que eu aprendi a dirigir, eu arrumei uma ótima empregada, que ela cuidava das coisas de casa para mim, cuidava do Luiz, que era pequeno. E daí eu falei, sabe o quê? Eu vou terminar minha faculdade. Daí que eu fui terminar. Peraí, terminar, não tinha terminado. Eu tinha entendido que você tinha terminado a Fui faculdade. terminar depois que o Luiz estava grandinho já. Gente, olha que legal. Tá vendo? Não tem idade e não tem tempo, né? Não. Certo para fazer o que você deseja, a faculdade. Daí terminei minha faculdade de inglês, De letra. português, de letras. Mas, na verdade, como a vida foi mudando, né, bastante, nessa época, ele disse, sabe o quê? Eu estou querendo fazer um curso em Porto Alegre. Vou fazer mestrado lá. Você vai junto comigo? Eu digo, vou. Se quiser que eu vá, eu vou. Tá aí os 58 anos. Eu fui muito companheira, viu? Honesta, sinceramente, fui muito companheira. Que lindo. Fui com 3 crianças pequenas e naquela época daí eu parei de trabalhar, né, para poder ele ir para frente. Olha lá. Mais pertinho. Mais perto. E aí vocês foram... Fomos para Porto Alegre, ficamos 1 ano com as crianças pequenas, as crianças na escola pública, porque o dinheiro não dava. E ele ganhava só uma bolsa da faculdade, que era curta, né? 3 crianças e uma empregada, era assim. E aluguel, né? Ainda. Muito importante isso, né, Dionira? Porque as pessoas não sabem o que vem por trás, todo o esforço que foi. Acha que tudo é... Veio fácil. Veio fácil. Não, nada veio disso. fácil. Não. E como o companheirismo, como faz diferença? Eu digo que o homem e a mulher, quando eles são companheiros, eles crescem juntos. Crescem juntos. Tudo bem, abdicou num momento específico. Não vou trabalhar agora. Para. Ele concluiu. Exatamente. Aí fiquei 1 ano lá. Mas como a gente tinha já uma própria casa, já tinha comprado naquele tempo, ele tinha 10 anos de formatura já. E quando ele resolveu fazer o curso, né? E daí a gente alugou a nossa casa e, de repente, o inquilino foi embora. E eu digo, sabe o quê? Nós estamos pagando aluguel aqui agora, sem inquilino lá. Nós não vamos conseguir. Aí voltei para casa com as crianças e ele ficou mais 1 ano lá até fazer a tese de mestrado dele. Então, aí você pega as crianças... Os 3 pequenos... E veio para casa. E vem sozinha para cá. Para casa. Olha. E fiquei esperando ele, mas ele estudando mais 1 ano lá sozinho. Aí precisa ter, além de companheirismo, confiança. Confiança, muito, né? Resiliência. E eu tive que tomar conta de tudo, né? Teve que tomar conta de tudo. De tudo, enquanto ele estudava lá. Mas deu certo. Deu certo. Deu certo, tanto é que os teus filhos hoje... Não é? Graças a Deus. Estudaram em colégio público. Todos. Mas tem a base familiar. Todas as faculdades. Conta isso. Federais. Conta que eu sei que você tem maior orgulho disso. Tenho o maior orgulho então deles. Conta. Todos passaram na federal, todos. Então não deram nenhuma despesa para nós nunca. Então a Adri fez? A Adri fez direito aqui na federal. E o César fez Cefet. Fez a faculdade do Cefet, que naquela época tinha faculdade. Sim, era difícil passar no Cefet. Era bem difícil. Ele passou e ficou. E o Luiz fez. Que seguiu. Fez a Federal de Medicina. Então, todos eles passaram, que foi ótimo, né? Porque a gente... Esse aqui era mais do que tudo professor, né? Na faculdade. Professor nunca ganhou essas maravilhas, né? O Pira foi professor também. Foi, 35 anos. 35, bem, foi 35. Que maravilha. 35 anos, professor na faculdade. Professora, olha, eu amo. Eu me descobri,
sendo Então, professora. então, Eu ser tenho orgulho de professor- dizer, eu sou professora. Quem é professor aprende. É, muito. Além de ensinar, ele aprende muito. Não é? Sim, Eu sim. acho. Toda E tá concordância. com pessoas, né, Você se vai... desenvolver. Na faculdade você tá com jovens. Isso. Porque aí te traz a energia do Isso. jovem. E eu gosto de estar com... Isso. E Com não é à meus- toa com que meus esse idosos, daí, é. esse daí, nós lá em casa fazemos umas coisas bem diferentes. Depois que ele se aposentou, ele ainda foi fazer a faculdade de Direito e fez. Até o final, fez. Olha, Fez a OAB, passou tudo. nós vamos Só- trazer ele depois. fez- Contar a história, né? Não é? Continuar. Ele fez tudo. Ele lá para gente, para estudar, nunca é tarde lá em casa, sabe? Aham. Todo mundo gosta de estudar e vai bem. Mas sempre quando você tem um apoio, você vai para frente. Vai. Porque se você não tem esse apoio, você é o pilar, né? É verdade. Da família. Se não tem esse pilar, você não consegue. Não consegue. Quantas pessoas acabam se desviando? Desviando porque por falta de apoio, Exatamente. daí tem que parar, tem que não fazer, né? Eu sempre fui bem companheira. Ganhando pouco, eu economizava, ganhando um pouco mais já. É assim foi. E agora você olha para tudo isso E e vejo que foi ótimo. Que foi muito bom. Muito bom. cada um para um lado, tá? Agora, né? Cada um para um lado. Adriane mora em São Paulo, trabalha lá no Ministério Público lá do Trabalho. Olha só. O César trabalha em Dallas, né? Ah, é, o César está em Dallas. Ele mora em Dallas há mais de 20 anos. Teve os 2 filhos dele lá, americaninhos. Nossa, e agora eu vou por outro lado. Ah, Agora eu vou pro outro lado. Eu quero saber como é viver longe do filho. é difícil. Não é fácil. Ainda mais quando o filho é bem amorosinho, como esse. O César é super amoroso. É desse que está, sabe? Uhum. É mais amoroso que todos, mesmo à distância, Ai, que graça. sabe? Hoje nos ajuda com as nossas contas à distância. Ajuda a gente a organizar. Mas vocês volta e meia estão lá, né? A gente ia bastante, mas agora não. Depois da pandemia a gente já não foi mais. Tem vários pontos, né? Já fica mais longe. difícil. Aham. Longe a gente já fica mais cansada. Né? Aham. Ele tem vindo mais. Ah, tá. Ele tem. Em julho agora ele ficou um mês aqui ajudando a gente a organizar as contas, o banco, as coisas assim. Dioneira, mas quem está ouvindo a gente, porque eu sei que eu vou passar por isso também. Como que como que a gente lida com isso, de morar longe, de estar com o filho longe? É difícil, mas a gente procura pensar assim, Andréia, se ele está bem, eu estou bem. Né? Ele está longe de mim, mas ele está fazendo a vida dele. Então, Deus que ajude. Você acredita que É aquele difícil. ditado que diz os filhos são para o mundo, Não, isso é para real? o mundo, não é para gente. Não é pra Difícil, gente. né? É difícil. É uma tarefa que só mãe conhece, né? É. É uma tarefa bem difícil. Desapegar do filho. Desapegar. Não é desapegar o termo. É pensar que ele está bem, ele está fazendo o que quer e o que gosta. Deus que abençoe ele. Né? Um dia eu não vou estar aqui. E ele está procurando o caminho dele. Eu sei disso, mas não é simples. Não é simples, não. Não é. Chorei muito. A gente quer, ó. Chorei muito no começo, chorei bastante. Mas pensava... E por que ele foi para fora? Ele foi pelo seguinte, ele já foi no Rotary aos 18 anos, naquela. Também fui. Uhum. Ele foi para lá e ficou uns 11 meses e voltou. Tá, daí ele tinha passado na faculdade do Cefet, quando ele foi para lá. Ele trancou e foi e voltou. Daí ele voltou, fez a faculdade, tudo certinho. Aí surgiu para ele ir para a Alemanha fazer um pós, né? Ele foi sozinho. Ele tinha ido para os Estados Unidos um ano sozinho, foi para a Alemanha, ficou um ano sozinho lá também, estudando e trabalhando na Siemens. Sabe a Siemens, né? Naquela época ele ainda não era da Siemens. Ele foi fazer só o estágio.
Daí ele como é que a gente diz, se candidatou a entrar na Cimes, eles já aceitaram ele. Daí ele veio para a Cimes aqui de Curitiba. E daí na Cimes ele conheceu a atual esposa dele, que é brasileira. Ah, tá. Eu ia perguntar. Não, ela é brasileira. Ela é brasileira. E daí ela mesma trabalhava junto com ele e viu que apareceu uma outra oportunidade dele ir para fora de novo pela Cimes. E daí os dois foram. Foram para a Alemanha de novo. Então, vamos dizer, desde os 18 ele já foi indo. Já foi indo. Eu acostumei com ele indo mesmo. Acostumei com ele no tempo que era por carta e telefonema uma vez na semana. Carta e fotografia, que era o que a gente se comunicava. Mas eu vivi isso também. Né? Quando eu morei na Espanha, não tinha... E tinha celular? Não, acho que não tinha ainda. Mas não era assim como... Né, você ligar como é hoje. Não. A internet era discada. Isso! Muita gente não sabe o que é isso. Era caro, então tinha... Você ficava um pouquinho, né? Isso. E lá na Espanha tinha os cartões pré-pagos. Isso. E aí acabou aquele minuto, acabou. Acabou, fim. Né? Então, é interessante isso. Sabe o que eu sinto que eu trabalhei aí? Né? Que quem está nessa situação acaba trabalhando, a espera. Você aprende a esperar. A esperar. Que não é que fácil. É talvez o que não acontece hoje com os relacionamentos. Isso. Você não dá tempo ao tempo. Isso. Você não é tudo muito rápido, né? O pessoal acostumou num ritmo meio frenético, assim, né? E com isso... Não sabe esperar, né? Será que em algum momento as coisas vão voltar atrás? Porque muitas coisas voltam, né? Volta. Até o biquíni. Aí fica pequeno, daí não tem como ficar menor. Né? Volta atrás. Será que isso, de repente... acho que tende a voltar um pouco. Não é? Um pouco mais tranquilo, um pouco mais sossegado, né? Tudo bem, a gente tem as coisas boas, né? Da tecnologia, mas a gente tem que aprender a dosar um pouquinho, né? Para a gente não ficar... Tem. Né? Eu acho que a tecnologia tem um lado muito bom e um lado que não é tão bom. Eu acho que a comunicação ficou devendo. Aquilo de olho no olho, boca a boca, ficou pouco. Tanto que os jovens têm pouca comunicação com a gente. Não tem? Eu acho. Lá em casa Eles falam pouco, eles, né, se comunicam pouco. Lá em casa eu contam falo, as coisas. Agora deixa o celular de lado. Venha e daí aquela briga, comigo. Né? Eu falo, não, agora a gente vamos conversar. Mas eu já falo com você. Não, eu quero que você preste atenção no que eu estou dizendo. Conte mesmo as coisas. Até porque sou eu e ele, né? Exato. Então eu falo assim, não, a nossa família somos nós dois, então vamos estar presentes. Eu sempre digo do estar presente. Tem, porque, na verdade, se ele fica cuidando da vida dele só e na tecnologia, na escola, né, nos amigos, você não sabe muito dele. Não sabe o que está indo na cabeça, como que ele está pensando. Né? Então, eu acho que é importante você ter conversa na hora da janta ou na hora do almoço. Uma coisa que o Roberto sempre fez, que eu achei que foi, sinceramente, muito bom, maravilhoso mesmo. Mesmo trabalhando, todo dia ele ia almoçar em casa. Era a hora que ele conversava. Como é que está a tua escola? Como é que está a tua? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Era a hora do conversar, porque depois todo mundo ia correr para a escola, ou para o trabalho, para lá e para cá, né? Junira, como é importante isso que você disse? Eu acho importante. Muito. Convivência dos pais é importantíssima, eu acho. Quando eu me separei, nós fomos morar com meus pais, né? Meu padrasto e minha mãe. E a gente tinha essa hora do almoço. Isso. E como hoje eu vejo a importância disso. Porque era um momento familiar. Família, de você contar. Hoje aconteceu uma coisa ruim para mim.
Hoje aconteceu uma coisa ótima comigo, né? Então, você se soltar um pouco em família é muito bom. Compartilha as coisas, né? Compartilhar. Coisas boas e não muito Porque a boas. gente, no final de tudo, que a família é o núcleo melhor e maior. É. Eu acho. Independente do tamanho dela. Independente do tamanho. Se a tua família for você e o teu filho, tudo bem, né? Exatamente. É a família. Mas quando me falam família, para mim é todo mundo. É todo mundo, é todo Não, mundo. é muito engraçado. É. Alguns cursos que eu vou, pedem, a foto da família. Eu não levo só a minha do meu irmão, do meu filho. Eu levo do irmão, da irmã, do outro irmão, da outra irmã, do pai, da mãe, de todo mundo. Eu levo, porque para mim a família é maior, todo. né? Isso aí. É. Tem a família núcleo pequeno e a família núcleo grande, né? E o que você acredita, assim, qual o sentido da vida? Eu acho que o sentido da vida, eu acho que Deus nos fez para ser feliz. Ele disse que, né? Eu vim para trazer abundância. Então, você tem que procurar ser feliz. Ele quer a gente feliz. O ser feliz, você é capaz de produzir mais, fazer mais, né? Então, você procurar ser feliz na medida do possível, eu acho que é uma coisa muito boa. Eu nunca deixei que pouco dinheiro ou muito dinheiro me deixasse para baixo. Nunca deixei isso. Porque é uma coisa que eu acho que independe. Você ser feliz está dentro de você. Olha só que bonito isso. Eu acho. Ser feliz está dentro. Ser feliz está dentro de você. Você tem que correr atrás e ser feliz. É isso aí. Para mim, a vida é isso. Que coisa linda. E, Dionira, a gente está chegando ao final do nosso episódio. Eu sempre digo assim, tá acabando. Pois é. E a gente tem uma tradição aqui no nosso podcast, no Conexões, que antes de falar isso, eu quero dizer assim, eu quero trazer um gancho. Só pra gente, depois a gente finaliza. Por que o nome de Conexões? Vocês perguntaram, né? Por que Conexões? E aí a gente se conheceu lá no Supera Batel, né? Isso. E aí, quando eu vi, eu conheci o teu filho. Isso. A gente fazia parte na época, né? Do grupo da praia. Dos amigos da praia. E aí eu vejo como eu sou abençoada, quantas conexões geram o Supera Batel. Isso. E aí a gente se conheceu através de uma conexão de filho. Olha que coisa linda. Exato. Então, por isso que é uma conexão eterna. Eu falei, não, ela precisa estar lá no nosso podcast. É um nome muito, muito adequado e muito bonito. Não é? Eu acho. Então, lá eu vejo que acontece muito disso, dessas conexões, as pessoas se encontrarem. Se encontrarem. Que bom. E aí vou na tradição. Aqui a nossa tradição é, se você pudesse dar um único conselho para as pessoas, pense lá, sinta. Qual o único conselho você daria? Eu acho que as pessoas procurarem ser honestas consigo e com os outros. Eu acho que a honestidade só traz bem. Eu acho. Ser honesta em tudo que faz, né? Eu acho assim, é uma coisa que às vezes até hoje é meio difícil, né? Mas procure ser honesto e ser bom, que isso só te ajuda. Eu acho que não tem que seguir aquela, quem é honesto vai servir de... Não é verdade. Quem é honesto tem dentro dele aquela força que te traz uma vida boa, que você se respeita o outro, ama o outro, né? Tem que amar o próximo. Tem que... a maldade não leva a lugar nenhum. Aquele ditado de que a pessoa que... O honesto é bobinho, né? Isto. Tem muita gente que tem essa teoria, pois eu acho que ainda é o certo. Concordo. É o que leva a gente a algum lugar. Se você quer ser respeitado e ter um nome limpo, é ser honesto. Exatamente. Faça com amor aquilo que você fizer e pronto. Tá aí o segredo.
Agora tá explicado, porque ela só tem o tamanho de pequenininha. Gigante. Muito obrigada, Djanira. Imagina. Foi um prazer uma ter você delícia. aqui. Foi muito bom estar aqui, muito bom mesmo. Muito obrigada. Imagina. E você, muito obrigada por você estar aqui. Você está no Conexões Eternas Podcast. E compartilhe, siga nossas redes sociais. A gente está no YouTube, no Spotify e no Instagram como Conexões Eternas Podcast. Até o próximo episódio.